Se você tem aí um grupo do Palmeiras, não esquece de compartilhar o canal NOKD Clips, porque ajuda no crescimento do NOKD Clips, do Não Importa o que Digam e também do InstaVerde TV. Curte o vídeo e se você gostar, não esquece também de deixar o seu comentário, que é importante para o algoritmo do YouTube, tá? Então deixa o seu like e já deixa o seu comentário se você concorda ou não com esse assunto. Se liga aí. Que ele passou a dar mais desculpa do que mostrar, sabe, a carga de trabalho, a força do trabalho, o discurso do trabalho. Então, assim, para mim ele é pequeno. Ainda nessa live, a gente vai abordar daqui a pouco, pessoal, mas antes da gente abordar isso, a gente ainda vai passar por algumas questões, como, por exemplo, quem são os rivais do Palmeiras para a próxima temporada? Cruzeiro, Flamengo, o próprio Corinthians, será que ganha essa Copa do Brasil e vai voltar a incomodar? Porque se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil, ele tem um ano muito melhor que o do Palmeiras do ano passado, por exemplo. Que aí ganhou um nacional, um título meio nacional, vamos dizer assim, e que é uma Copa, e um Campeonato Paulista. Comentário aqui da Rauana Palestrina. Por que vocês não deixam o Abel em paz? Você pediu uma trégua para ele, agora critica. Cadê a coerência, Fernando? Esquece o Abel, cara. Não, não vou esquecer. Desculpa, mas não vou esquecer. Manda mais um superchat aí, para encher o saco. Quem são os rivais? Flamengo, Cruzeiro? Então vamos pegar aqui a fala do presidente do Flamengo sobre reforços. Flamengo vem mais forte ano que vem do que foi em 25. E o Palmeiras? Será que essa reformulação, a gente pode acreditar que o Palmeiras vem mais forte? Ou perde peça? Será que realmente a fala do Gomes faz a gente acreditar que teve vergonha interna pela temporada? O próprio Lopes falou assim, fico feliz, mas vou ser sincero com a premiação que eu ganhei. Num ano que não há performance coletiva, as premiações individuais passam a não ter tanta graça. Então, será que, de fato, a gente vai conseguir pegar o momento dessa temporada e dar a volta por cima na próxima? Porque é isso que está sendo vendido para o torcedor, que foi uma temporada boa, uma temporada de equilíbrio, uma temporada positiva. A gente vê o Flamengo ganhar o que o Botafogo ganhou. 2 times do Rio conseguiu. 2 times do Rio conseguiu. E não é que a gente precisa começar uma temporada e ganhar Brasileiro e Libertadores, mas você bota 700 milhões no elenco e você espera alguma coisa. Você não espera passar em branco, né? Eu acredito que até a própria Leila Pereira, quando colocou 700 milhões, ela meio que comprou uma certeza de garantia de título, de retorno, e não teve. Vamos escutar aí o presidente do Flamengo, o BAP. Conceitualmente, ele vem mais forte ano que vem do que ele foi em 25. 25 foi um processo de construção, não é? Mudança de gestão, mudança de modelo de gestão, nomes novos, né? Adaptação do Boto, adaptação do Felipe ao relacionamento comigo e com o Boto, a chegada de jogadores que, por uma questão econômica e financeira, aconteceram mais tarde e que a gente espera esse ano inverter isso, né? A gente não tem no início do ano os problemas de caixa que a gente teve no início de 25. Então, conceitualmente, eu acredito que o Flamengo venha mais forte. Mas na tua pergunta conceitual, eu diria, é um desafio enorme quando você ganha muito como a gente ganhou, é você manter a fome. Então, a minha maior preocupação é ter 30 leões com muita fome. Manga, eu quero começar com você, porque o Pedro vai tocar a live aí depois, tá, rapaziada? E o TH complementa. Por que o Flamengo e o Botafogo ganharam em ano de reestruturação e o Palmeiras deu desculpa? Qual foi a diferença para você, crucial, Manga, para o projeto do Flamengo ter batido o campeão brasileiro Libertadores, para o projeto do Botafogo, que vinha de um ano de fracasso, bater campeão de Libertadores de brasileiro, e o Palmeiras não conseguiu, sendo que, se a gente analisar valor, a gente ultrapassou os investimentos, se a gente analisar qualidade dos atletas, foram atletas também de Premier League que o Palmeiras foi buscar. Então, o que fez do Botafogo e do Flamengo? Foi culhão? Foi o quê? O que foi que teve lá e não teve aqui? E essas foram as palavras do presidente do Flamengo, que promete investir um bom dinheiro na próxima temporada. Se fala em 1 bilhão, eu não acredito. Mas que com o elenco do Flamengo se coloca 500 milhões, 300 milhões, dá para melhorar o ataque, com o Marcos Leonardo, por exemplo. Dá para trazer um jogador ao nível do Talisca, que o Flamengo ficaria ainda mais forte.
e mais experiente, e mais capaz. O Talisca ainda é um cara jovem, e ainda tem jogadores no mercado ali, de talvez europeu, assim como o Saúl, que o Flamengo possa pegar um ou outro. Não acho que o Flamengo precisa de 5, 6 contratações. Acho que o Flamengo precisa de 3 contratações, 4 contratações. O Palmeiras, eu acho que é um time que, por mais que reformulou, Manga, eu acho que ainda precisa de mais. Eu acho que precisa de pelo menos ali, minimamente 4, 5, para poder deixar um time mais equilibrado e a nível do que o torcedor espera. Vai lá, Manga. Não, eu ia te perguntar, antes de você, quero te perguntar quantos jogadores você tem certeza de que performam na equipe do Palmeiras assim, contando por cima, na sua cabeça, enche uma mão ou não? Talvez a gente, quando a gente fez o 11-11 com o Flamengo, são aqueles 7. Então eu vou citar aqui que ainda tem jogador que tá embaixo, tá? Então vamos lá. Goleiro, eu acho que a gente enche uma mão com o Carlos Miguel, acho que é um goleiro pronto. Quando a gente olha para as nossas laterais e faz uma comparação nacional, Piquerez e o Kelvin, para mim, são jogadores que podem sim atender uma necessidade. Agora os reservas, eu tenho dúvida. O Giai é um jogador que eu acho que a gente perdeu a oportunidade de deixar ele a temporada inteira para poder vender, que aí vocês vão fazer o comparativo daqui a pouco de quem fica, quem sai, quem vende. Na zaga, o Gustavo Gomes é um jogador que atende às expectativas, precisa de um parceiro à altura. Volante, para mim, a gente não tem altura, precisa ir buscar. Andreas Pereira é um jogador que atende às expectativas. O Felipe Anderson, se não teve uma lesão grave, a gente deveria atender nossas expectativas. Vitor Roque atende às nossas expectativas. Alan atende nossas expectativas. Então, gira em torno, Manga, de 6 ou 7 jogadores que atendem. E aí, se a gente traz 4 ou 5 reforços, mais jogadores para complementar que já tem nesse elenco, eu acho que é um elenco que pode ter aí, sim, sucesso na próxima temporada. Esse elenco, Paulinho, para mim, só quando jogar bola, Gustavo. Enquanto não sarar a canelinha dele e ele jogar bola, para mim é uma incógnita. Para mim é uma incógnita. Precisa jogar bola. Fora de campo é uma coisa. Quando ele jogou esse ano, futuramente é o que eu vou mais com o Nicolas. Tem que jogar bola. Se jogar bola é uma coisa. Se não jogar, aí eu não sei. Tem que jogar. Ninguém paga o que pagou no Paulinho para ficar com expectativa. Não, realidade. Tem que jogar. Então, Manga, para passar para você, eu acho que precisa ser feito um trabalho de contratações ainda no Palmeiras, porque fizeram mal. Fizeram mal. Eu acho que vai ter jogador. Tem jogador nitidamente com encerramento de ciclo, tem jogador que se espera muito, não entrega nada porque nem joga na sua posição. E é isso, assim, no geral, olhando para o que o Flamengo pode fazer, se eu fosse a Leila Pereira, eu estaria preocupado. Exatamente, ela deveria estar preocupada. Ela deveria, se entendesse um pouquinho do futebol, de como funciona o futebol, ela deveria entender e enxergar que precisa de uma mudança de curso. E que se essa mudança de curso não for na comissão técnica, que é a ponta da linha onde interfere diretamente, essa mudança precisa ser no meio. Esse diretor de futebol que faz a ligação entre montagem de elenco, planejamento e cobrança do treinador precisa ser trocado. Até para também em outros pontos que a gente já reclamou aqui, como por exemplo em relação a reclamações, a entrevista para esclarecimentos, um cara que apareça muito mais. Mas na questão de montagem de elenco, para mim, a diferença, que foi a sua pergunta, qual que é, na sua opinião, a diferença entre Flamengo e Botafogo terem conquistado esses 2 títulos e o Palmeiras não, mesmo o Palmeiras tendo investido muito mais do que esses times? Do que o Flamengo, o Palmeiras investiu o dobro essa temporada. Na temporada, o Flamengo investiu cerca de 300 milhões de reais, o Palmeiras investiu cerca de 700 milhões de reais. Mais do que o dobro, na verdade. Mais do que o dobro. E o Botafogo, a gente pode lembrar aqui que teve praticamente 2 jogadores ali que foram diferenciais técnicos realmente muito fora da curva, que dá no total aí de 40, 50 milhões de euros, que é o Luiz Henrique e o Almada. Claro, tiveram outros jogadores, mas esses 2 foram os 2 que a gente pode dizer, ganharam o campeonato para o Botafogo. Decidiram, assim como o Endrick decidiu para a gente em 2023, é correto dizer que o Luiz Henrique decidiu o campeonato para o Botafogo em 2024. Todo mundo vai ter uma concordância, mesmo que mínima, com isso. Então isso já explica. Palmeiras investiu muito mal o seu dinheiro em peças como, por exemplo, um Mikael da vida, que todo mundo, passa batido, porque é só 30 milhões de reais, né? Mas já está sendo cogitado ser emprestado. Ou como Emiliano Martinez, que veio a 7 milhões, hoje em dia 7 milhões é preço baixo que a gente fala aqui, né?
A gente nem cogita, a gente nem contesta mais um jogador que chega por 6, 5, 7. Mas quando você soma todos esses jogadores, dá um montante absurdo. Então, para mim, as contratações que são questionáveis, mas principalmente é o trabalho. É o trabalho. Porque eu acho e ainda sigo acreditando e que mesmo com esse elenco com peças questionáveis, eu acredito que dava para fazer melhor do que o Palmeiras faz. E o que me dá essa certeza de que dava para fazer melhor? É o que outras equipes com muito menos fizeram durante essa temporada. O próprio Bahia, por exemplo, com muito menos investimento do que o Palmeiras, no balanço, fez muito mais. Isso para não citar o queridinho do ano, que é o Mirassol, que é o próprio Mirassol. Então não tem como fugir do investimento em peças duvidosas, você trazer um jogador para ele estar pronto daqui 2, 3 anos. Para mim é inaceitável, a não ser que você tá, né, Pedro, trazendo um carinha aí, uma jovem promessa, mas velho, uma jovem promessa você traz lá e fala, vamos ver no que vai dar. Mas não dá para toda contratação ser assim, então logo o investimento do Palmeiras foi muito mal feito, em grande maioria das peças, e o outro é o trabalho do treinador. Não tem como desassociar esses dois fatores. A questão de aí coragem, culhão e etc., elas entram, mas para mim com muito menos. Porque se você joga bola, o time que joga bola tem culhão. Entendeu? O time que joga bola a gente vai falar que tem culhão. Ou vamos falar que o Botafogo não teve culhão em 2024, o Flamengo não teve culhão esse ano ou em 2019. O time que joga bola é o time que vai ter culhão. E o time que fraquejar, e a gente vai ter vários fatores. Mas principalmente para mim é isso, tá? Investimento e trabalho. TH, eu queria que, se você não precisa ser agora, mas se puder, traz aquele argumento que você trouxe do Mirassol e dos investimentos, cara, que eu acho muito legal pro pessoal parar para pensar aqui, né, no que se diz respeito a quem gasta mais, né, e que o Abel Ferreira foi, de certa forma, inconsistente no argumento de gasto, né? Quando te fazia sentido cobrar um time melhor, ele usou os gastos de Flamengo, os gastos de Botafogo. Quando peraí, foi gasto. E aí, o que você vai fazer? E aí ele fez outra situação, né? Ele meio que recuou.